Boa noite, caros internautas. Estamos começando aqui agora o programa Bate-Papo na City. E hoje estaremos aí com o Elber Santos, o Binho de Vavazinho, e também o outro convidado, né, que é o Nerivaldo Tanan, que é presidente da Ipiracops, né? E estaremos aqui abordando um assunto aqui do transporte, o problema que, né, que tem o transporte de Ipirá, com o tema hoje que é a realidade do transporte alternativo de Ipirá. Então, caros internautas, já peço a todos vocês para que compartilhem a nossa live e que venham aqui participar, fazendo os seus questionamentos. Estamos aqui para poder compartilhar essas informações, né? O Elber de Vavazinho, o Elber Santos, né? Ele que é conhecido como Binho de Vavazinho, ele é mestre em educação, formado pela UNEB, pedagogo, funcionário público de carreira, onde atua como coordenador pedagógico em escola pública. E é filho também do saudoso Vavazinho, que é sua maior referência como pessoa e como político. Pai de Gabriela Gomes e é um dos sócios proprietários do Espaço Axé-Vavá. E atua também como produtor cultural. E o Nerivaldo Tanan, ele é presidente da Ipiracops. Então, é também natural de Ipirá, não é isso mesmo, Nerivaldo? Você é de Ipirá mesmo, né? Com certeza. E aí, vamos aqui começar lembrando que você pode acessar a radiowebpiracity.com, vai ouvir também essa live pela Rádio Web Piracity, aqui pelo portal ipiracity.com, também pela página oficial do Ipiracity e o grupo do Ipiracity. Então, estamos aí com o novo site aí da radiowebpiracity.com, só é você acessar, estamos ao vivo agora. E vamos tentar aqui hoje também fazer uma live, Johnny Costa, o Elber Santos e Nerivaldo pelo Instagram, né? Não sei se eu vou conseguir, mas vamos tentar. Boa noite, Elber. Boa noite, Nerivaldo. Boa noite, Johnny Costa. Boa noite, Nerivaldo. Boa noite, Jones. Boa noite, Jorge. Boa noite a todos os internautas. Mais uma vez, na nossa quinta-feira, de trazer uma discussão riquíssima, importante para o município. Hoje, com essa presença marcante aí, e fundamental de Nerivaldo, a gente vai estar discutindo, levantando questões e apresentando também algumas ideias sobre o transporte alternativo, ou como é carinhosamente conhecido como os ligeirinhos de Ipirá. Tudo isso aqui a gente vai estar abrindo essa discussão saudável aqui. Boa noite. Boa noite, Jones. Boa noite, Binho, Jorginho. E boa noite também a galera que está, tenho certeza que tem muita gente nesse momento aí que está nos assistindo, né? A nível local, estadual e até federal. E um alô especial para os nossos cooperados, os ligeirinhos, porque se não fosse os mesmos, se eles não acreditassem, talvez a gente não estaria aqui hoje para fazer nossa primeira live, né? Então, eu só agradecer já de início. Boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, Binho. Binho, quero agradecer por essa sua ideia de trazer o Nerivaldo aqui hoje para falar do Ligeirinho, né? Ligeirinho que tem uma história em Pirá, Ligeirinho que movimenta a economia, Ligeirinho que tem muitos pais de família, tem muitos Ligeirinhos, né? Fazendo um trabalho essencialmente importante para a cidade, né? E olha que se eu perguntasse para Ipirá quem nunca usou um Ligeirinho, essa pessoa ainda não nasceu, né? E a gente vê isso, eu lembro, desde pequeno, né? Eu lembro que quando a gente ia para a feira tinha que pegar o Ligeirinho, né? Então, faz um trabalho. Eu acho que o Ligeirinho vem de uma geração de pessoas, né, também que gostam de dirigir, gostam de carro, de transportar pessoas, né? E olha o quanto vocês já contribuíram para essa cidade, né, para as pessoas, para o comércio dessa cidade e tantos outros setores. Boa noite, Nerivaldo.
Bill, eu te agradeço hoje, viu? Importantíssimo esse tema hoje. Eu vou pedir, né, Erivaldo, aos internautas agora, gente, vocês vão participar agora, tá? Eu sei que você conhece o Ligeirinho, de repente você é parente de Ligeirinho, é amigo do Ligeirinho, de repente é amigo do Nerivaldo que está ali. Os Ligeirinhos também eu quero aqui perguntando, tirando dúvidas, né? Que o tema é muito bom hoje, não é? Como é que tá a vida dos Ligeirinhos hoje, tá? Então, um grande abraço. Lembrando que essa live vai ficar disponibilizada no canal do YouTube para você depois consultar. Você chega lá no canal do YouTube do Piracite, assina o canal, dá um joinha para a gente, contribui com a gente, tá legal? E eu vou começar fazendo uma pergunta, viu, Mil? Posso, Mil, fazer uma pergunta para o seu convidado hoje? Fique à vontade. Primeiro os convidados, né? É verdade, né? Verdade. Olha, Daniel, a minha pergunta é a seguinte, rapaz. E o surgimento, rapaz? Conta um pouquinho dessa história do Ligeirinho aqui na cidade. Como é que surgiu, né, os primeiros Ligeirinhos? Você, qual foi a sua influência nessa vida tão árdua de Ligeirinho, né, Valdo? Meu amigo, assim, o Ligeirinho foi como você falou, já é uma história que quase toda a cidade sabe mais ou menos como que começou, né? Começou, teve que começar por um primeiro, né? E esse daí, até quero parabenizar ele, Joacir, conhecido como Índio, e o mesmo teve a ideia de começar a rodar de Pirá-feira. E daí começou a se ver o tamanho da necessidade do transporte e a demanda foi aumentando e outras pessoas foram entrando, ou seja, foi crescendo e hoje a gente chegou de um carro, a gente tem 50. Então foi mais ou menos, resumindo a história, foi mais ou menos assim que começou o Ligeirinho. E quanto à segunda pergunta, a minha influência no Ligeirinho, talvez eu nem sei te dizer bem qual foi a minha influência no Ligeirinho. De repente eles aí respondem, para não ser suspeito, assim, eu só quis buscar com todos uma maneira da onde aquele trabalho que foi tão importante para você que estudou fora, para o Binho, para todos os outros, ou para o comércio em si, otimizar o serviço e trazer mais qualidade para o usuário, mais respeito, mais segurança. Então, eu acho que se teve uma influência foi buscando esse objetivo, entendeu? Entendi. Tem 50 hoje? 50. 50, Rapaz, 50 pais de famílias. 50 pais de família lutando, né? E nesse momento de pandemia a coisa deve pegar, né, Anivaldo? Então, essa talvez, de todas as classes, a nossa talvez seja a que foi mais afetada, porque a gente literalmente parou. A gente não tem nenhum carro rodando, fazendo transporte de passageiro. Às vezes, até em cima disso, vou até dar um ressalve aqui, que eu sei que alguém vai falar, não, mas tem um Ligeirinho rodando. Assim, a gente tem a cooperativa, então pode ser que tem gente que esteja rodando que não está fazendo parte da cooperativa com passageiro. Se tiver, a gente está aberto até para saber quem as pessoas que estão e tudo, porque a gente parou em si. Além de um decreto que nos proíbe a gente de estar trafegando para a Feira de Santana, é a questão que a gente seria uma ponte direto para trazer. A gente tem um sério risco de trazer alguém contaminado, porque aí a nossa categoria traz gente de vários lugares, entendeu? Então a gente seria uma ponte, eu acredito. E aí, pensando no bem-estar da nossa família, da cidade, a gente decidimos seguir à risca o decreto. Aí a nossa situação é um pouco complicada, porque a gente parou e quase toda a renda é unicamente essa daí. Então, é uma situação que é complicadíssima, na verdade. Verdade. Binho, a situação é Em cima difícil, viu, disso, Binho? eu vou só estender aqui, Binho, a gente Pode até continuar. pediu ajuda ao poder público para nos ajudar, a nossa categoria, no sentido de um auxílio, por exemplo, outras cidades fizeram isso, e o prefeito, ele atendeu, só que a questão é que tem que ser feito um projeto de lei, que tem que passar pela Câmara, e está se fazendo isso para ver se vem um alento para a gente, para que possamos, tipo, amenizar, né, para atravessar essa crise que sabemos que vai passar. Binho, não é fácil não, viu, meu irmão? Não é fácil essa situação não, viu? Principalmente Ligeirinho, como o Anivaldo acabou de dizer, que transporta muita gente parado. Agora imagina a situação, né? O Johnny, Sim. Nerivaldo, Jorge, deixa eu me lembrei aqui de uma coisa. Nós enquanto pessoas, enquanto sociedade, há uma ânsia de que a gente quer tudo pronto, né?
Então, assim, na educação escolar, o professor quer o aluno que ele chegue pronto. Então, chega assim no ensino médio, aí o professor reclama. Ah, mas esse menino devia estar em tal nível, devia ter já compreendido isso e aquilo. Só que as coisas não vêm prontas. E eu estava aqui nas minhas memórias, relembrando, quando do início do Ligeirinho, né, quando foi aumentando, tinha um carro, depois foi para 2, 3, e teve um momento que estava sem essa organização. Então, o cara chegava, atravessava o outro que já estava ali, que chegava às 5 horas da manhã. Teve um que começou a chegar 4 horas da manhã, exatamente para ser o primeiro da fila. E mesmo assim, tinha um que já cortava lá pela rua e pegava o passageiro já na avenida, descendo com a mochila nas costas. Ou seja, a coisa não estava organizada. Hoje, você já tem uma outra fotografia. E quem contribuiu muito para essa organização, ou seja, é uma construção mesmo, é o surgimento da cooperativa. Mesmo as pessoas que não fazem parte ainda da cooperativa, são 50 ligeirinhos, me parece que 35 fazem parte da cooperativa, né? Erivaldo vai falar aí. Mesmo assim, há uma organização hoje, onde você chega, sai quem está na fila ali primeiro e tudo mais. Aí eu queria que o Nerivaldo falasse um pouco sobre esse surgimento da cooperativa, de onde veio essa ideia, qual é a importância hoje, né? Quais são os resultados da cooperativa, após a cooperativa, o que organizou mais, o que melhorou mais para o trabalho de vocês? Então, Bion, foi justamente por esse motivo que você citou como começou, e aí foi se estendendo o número de pessoas e chegou a um número elevado. E quando se trata de cada um trabalhar por si só, cada um fazer sua disciplina, cada um fazer sua política de cobrança, sua política de trabalho, aí não tem como não ter conflitos. Nas melhores famílias vão ter conflitos, se for nesse tom aí. Verdade. E aí vem a questão de também a gente trabalhar e ser taxado como criminoso a ter. A gente teria que estar desviando pelos matos, colocando situações em risco, tá sempre fugindo. Então, imagina um pai de família sair para trabalhar e ter que passar por tudo isso para trazer o pão para dentro de casa. Aí, juntando essa questão de ser taxado como criminosos e também a questão de que eu acredito que a gente devemos fazer o melhor que possamos, mesmo que seja no âmbito de trabalho, ou seja, juntando as duas coisas, e veio a ideia, na verdade, de pegar e organizar. Só que, assim, não era fácil, não foi fácil, não está sendo ainda, a gente conseguiu organizar porque é um grupo grande de 50 pessoas para você chegar com a ideia e todos acreditar naquela ideia que aquilo vai dar certo, que aquilo vai funcionar, que aquilo vai ser melhor, aonde pessoas iam ter que mexer na zona de conforto, por exemplo. As pessoas não tinham um horário, cada um definido de lotar o carro, lotava a hora que tipo assim, seria a voz do mais forte, digamos. Eu cheguei agora, vou lotar meu carro, aquela coisa inteira. Tudo bem que sempre teve alguns que respeitavam, respeitam, né? Mas tinha outros que não. E com isso o trabalho ficou um pouco manchado. A gente levou um certo rótulo e não foi legal, esse rótulo que a gente carregou nas costas, mas a gente não vai dizer que foi injusto, porque tinha muitos problemas em meio a esse transporte. Mas de grande importância, porém, com esses problemas. Aí onde veio o reforço para que eu pudesse convidar eles para que possamos organizar e tentar trabalhar de uma forma mais pacífica, que os conflitos sejam menos. A gente nunca vai deixar de ter conflito, porque o ser humano vai se conflitar. A gente não tem mais confronto. É um pouco diferente, é só, mas conflito ainda tem diário, mas a gente está se esforçando para filtrar, para tirar o máximo que podemos, para que o serviço seja cada dia melhor, porque o povo de Pirá merece. E a questão do Ligeirinho em si, depois que saiu de Pirá, surgiram outros da cidade. E Pirá foi a pioneira, na verdade, nesse segmento de Ligeirinho. O nome é ter dado aqui, se tivesse patenteado, eu vou falar até para Andy lá. Andy, não patenteou, pô. Aí, assim, surgiu o Ligeirinho. A gente tem uma frota hoje que eu circulei bastante o país, eu viajei bastante fazendo uns serviços aí para as companhias de energia. Fui conhecer a realidade de muitos lugares. E posso te garantir, com toda precisão, e também vocês viajam, usam transporte alternativo, poucos ou quase nenhum vai estar
ao nível de Pirá, questão de frota, a gente tem uns carros bem conservados, carros bons, a gente tem caminhonete, a gente tem, tipo, um serviço beleza. E aí, com isso, surgiu essa ideia, a gente amadureceu, caiu para o terreno e estamos na luta ainda para chegar aos objetivos que a gente não alcançou ainda, mas a gente tem uma meta. E a gente, em nome de Deus, vamos alcançar nossa meta. Tá aí. Meu amigo Jorge. Pois Já está compartilhando aí. Está compartilhando mesmo. Aí. Não, estou por aqui. Estamos hoje aí recebendo aí o Elber Santos, do Binho de Vavazinho, e Nerivaldo Tanã, que é presidente da Ipirá... Como é? Ipiracopes? Ipiracopes. Ipiracopes. E aproveitando aqui, né, falar aos nossos internautas aqui que estamos também retransmitindo aqui via Instagram pela primeira vez. Estou um pouquinho aqui perdido aqui, mas isso faz parte, né, Johnny Costa? Lembrando que estamos transmitindo a nossa live através da rádio web ipiracity.com, é só você acessar, radiowebipiracity.com, e também aqui pelas nossas redes sociais, o Facebook, o grupo e a página do Ipiracity e o portal ipiracity.com. E estamos aí com o Nerivaldo, o pessoal aí dá uma boa noite a Alice Carvalho, a Suzete Sampaio, a Ailton Pereira, Edinha Santa Rosa, Dernival Almeida, Luma Guzmão, Rafael Teixeira, aqui também pelo Instagram está aqui a Lude, Souza Lima, Oséas, enfim, muita gente participando. E eu tenho uma pergunta para você, Nerivaldo. Deixa eu só aqui acessar uns dados aqui. E agora eu te pergunto assim, qual é essa importância do transporte alternativo para Ipirá, já que vem numa luta de muitos anos? Qual é essa importância profundamente para a população de Ipirá? Então, eu poderia te falar hoje, com sinceridade, que a importância do nosso serviço hoje é simplesmente a viabilidade do comércio local. Nós viabilizamos o comércio local, tanto no fluxo de passageiros, quanto também a questão de encomendas. Vou citar alguns exemplos aqui, vou ser breve até. A clínica, por exemplo, que colhe o exame de sangue, se ela coloca uma estrutura aqui para ela fazer isso aí, esse próprio laboratório, para poucos exames, ia ser um preço bem elevado. Entra o ligeirinho e leva o exame dele para o laboratório que faz o serviço. Os professores que vêm legislar aqui, por exemplo, são muitos professores que vêm trabalhar aqui. Seria inviável para o colégio ter que buscar e levar ele todo dia em Feira de Santana. O professor talvez não vinha morar aqui se não tivesse o ligeirinho, porque tem a família dele lá. Então, a gente acaba sendo essa ponte. O comércio autopeça, o comércio no geral, a gente hoje é muito, digamos que muito preciso nesse trabalho. Quero até pegar o gancho aqui e falar com o comércio no geral, com quem está nos assistindo, que a gente vai implementar um novo modelo de encomendas, aonde o comerciário ele pode, às vezes, trabalhar com estoque do fornecedor dele. Ou seja, como isso vai funcionar? A gente tem um serviço que vai chegar a cada 2 horas, 2h30, a encomenda chega no balcão dele. Então, ele vai ter uma gama maior de produtos, um leque bem maior. Ele vai ter uma certeza que o produto dele vai chegar, porque tem uma cooperativa responsável, tem uma cooperativa que tem CNPJ, tem uma cooperativa que pode emitir nota fiscal para ele. Então, a gente tem um serviço hoje, digamos que bem otimizado em relação ao que tinha antes. Antes era individual, havia extravio de encomendas, a gente perdeu bastante clientes por esse fato. De repente, a pessoa pegava a encomenda lá 8 da manhã, só que ele só ia sair de feira às 5 da tarde. Hoje ele não pode acontecer isso porque tem as normas de quem a encomenda chega é o carro que está saindo da vez. Então, essa encomenda chegou no Marajó e procurar o carro que está lotando, ela com certeza vai chegar em tempo hábil. Ela vai ter um responsável por ela, pela encomenda. Então, aproveitar só aí para reforçar com o pessoal do comércio, ou quem precisa de encomenda de Feira de Santana para Ipirá, a gente vai estar com um novo modelo já implantado assim que voltarmos dessa pandemia aí, né? Então, a importância, eu acredito que é tremenda
sentido, entendeu? Que a gente viabiliza o comércio e também a empresa de ônibus ela não consegue atender a demanda. Principalmente época de festa. Quem anda na época de festa aí sabe do que eu estou falando muito bem. Além dela ter um serviço ruim, não tem um abrigo praticamente para o usuário dela, a gente, diferentemente, a gente está lá com a sala de espera lá, com um cafezinho, TV, internet, banheiro. A gente tem um abrigo, não é dos melhores, mas não deixa ninguém passar necessidade lá para abrigar nosso usuário. Na própria praça mesmo do Ligeirinho. E aí eu acredito que deu sim para melhorar esses pontos aí, né? Já, só que não está no objetivo ainda, a gente quer alcançar mais, mas o que temos hoje é isso daí. Nerivaldo, me diga uma coisa. Na verdade, eu que uso o Ligeirinho, eu notei essa organização que você está me falando, essa melhoria que você está me falando, entendeu? Realmente, a cooperativa, ela consegue melhorar o serviço, né? Ela consegue organizar, na verdade, é o diferencial, né? Tá? Quando você está organizado, facilita muito você servir ao seu cliente, ao passageiro, uma condição melhor, né? Mas me diga uma coisa, vocês. Primeiro, de quem foi essa ideia da cooperativa, não é? E quais são as dificuldades que o pessoal às vezes passa na verdade, para manter a cooperativa? Então, a cooperativa surgiu, como eu te falei, da questão da gente querer otimizar e trazer mais segurança, mais, tipo, paz para todos, para o passageiro, para a gente evitar menos conflito. E também a Entendi. questão burocrática, que a gente era taxado como criminoso. Aí, ou seja, a dificuldade sempre é muita, porque para Mas se abrir uma assim, cooperativa de transporte, a gente uhum, tem o governo, por exemplo, que tem, ou seja, não, teve permissão para as empresas de ônibus ser detentor daquela linha. Ou entendi. seja, por exemplo, a empresa que ganhou aquela concessão vai explorar aquele serviço, só ela pode usar a 052 inteira, precisaria dizer melhor, né? Chega a ser até monopólio, porque só ela pode fazer isso. Então, assim, para a gente ter que lutar, teria que ser dessa maneira, a gente procurar legalidade, porque sem legalidade seria impossível a gente conseguir. Já é difícil brigar contra uma empresa de ônibus, por exemplo, que ela movimenta muito mais dinheiro, a gente até então não. E aí a gente, com a ideia que teve, conseguiu, porque tudo tem um custo, na verdade, foi até elevado, a gente conseguiu uma contribuição de cada ligeirinho para a sobrevivência do órgão e também, tipo, ser o quê? Buscar algo que amanhã seja melhor. Então, todos acreditou na ideia e a gente está remando até aqui, entendeu? A gente está buscando um passo a cada dia, até chegarmos lá. Hoje, a cooperativa de Pirá, na verdade, a Piracopos, não é só uma cooperativa de ligeirinhos em si, é uma cooperativa de transporte e serviços. Então, nós podemos participar de licitações, a gente podemos fazer o serviço de locação de carro com motorista, que talvez não é nem muito comum para muitas pessoas, a gente hoje tem um serviço de locação de carro com motorista. Então, a gente está com a gama de trabalho bem maior, não é só o transporte passageiro, que às vezes quem não usou esse serviço ainda não conheça essa versão do ligeirinho, que é também a questão de encomendas, que é muito forte nesse segmento, que é justamente para viabilizar o comércio. Tá aí. Gostei dessa ideia, viu? Dessa nova atribuição do Ligeirinho. A Rosângela, aliás, primeiro a Mila Peixoto, tá ali parabenizando pelo seu trabalho, viu, Nerivaldo? Tá aqui. Aí a Rosângela Dumas, ela pergunta, gostaria de lançar ela sugere, né? Gostaria de lançar uma ideia para ser debatida entre os cooperados. Diz ela, deveria ter uma central de atendimento para nos informar sobre qual os ligeirinhos disponíveis entre Pirá e Feira e vice-versa. Pronto, só o nome dela, que na hora que eu fiquei sem som. Sim. Rosângela Dumas. Rosângela, boa noite, Rosângela. Assim, a sua ideia, na verdade, a sua pergunta é muito boa. Talvez nem ia lembrar de falar disso, que eu ia falar ter. A gente vai disponibilizar dentro do carro um número de telefone, onde aquele número vai dar uma ouvidoria nossa. A gente vai disponibilizar lá justamente para isso, para reclamação, sugestão. Então, a gente vai, por padronizar os carros, a gente vai colocar dentro do carro, cada carro vai ter um adesivo com o número
E esse número vai chegar até a ouvidoria da Piracopos, aonde a gente vai sempre estar dando a resposta. Na medida do possível, a gente vai estar respondendo todos os questionamentos que tiver. E também a gente está aberto a sugestões. Obrigado por estar sugerindo. Ideia boa, né, Binho? Essa aí eu gostei. Ô, Johnny, eu queria destacar algumas coisas aqui, complementar o que Nerivaldo traz. Por exemplo, no aspecto da organização. Para a gente ter uma ideia, eu já vi situações de que, há um tempo atrás, se colocava passageiro até na mala do carro. Na mala do carro. Né? Imagine o desconforto que era. Hoje não existe mais isso. Né? Uma questão de segurança, de respeito, todos são clientes. E isso, não estou falando só a partir da cooperativa, mas a partir da organização como um todo, de todos esses ligeirinhos, ou esses cooperados, ou essas pessoas que trabalham no transporte alternativo. A outra coisa que Nerivaldo traz aí, veja a importância quando ele toca na questão da economia. Ele disse aí algumas coisas que eu sei que uma boa parcela desconhece, né? Sobre essa questão da relação com as empresas de Pirá. Então, por exemplo, os laboratórios que precisam dos seus exames, né, para buscar em Feira de Santana, a rapidez, esse sistema que vocês anunciaram aí que estão implementando, né, de facilitar a questão do depósito e tudo mais, a cada 2h30, isso facilita bastante. E eu gostaria de destacar um outro aspecto da economia. Se eu tenho 50 pais de famílias, porque até agora me parece que não tem nenhuma mulher fazendo ligeirinho, não é isso? Acho que não tem nenhum ainda, né? Até então não tem, a gente não temos. Pronto. Mas eu gostaria de destacar que 50 pais de família, esses 50 pais aí, você tem os filhos que estudam nas escolas em Ipirá, você tem esposas que também, ou namoradas e tudo mais, ou namorados que moram e estudam em Ipirá, né? E isso faz com que são 50 famílias que fazem também a renda girar a partir desse ganho, que é um serviço prestado para a comunidade. Agora, um outro aspecto que eu destacaria também é que o contexto do transporte alternativo de vocês, ali do ligeirinho, também ajuda a fortificar, a fortalecer a questão cultural da cidade. Eu várias vezes já sentei ali no Campo do Gado e fiquei ali sentando. E vi algumas cenas que ligeirinho que desistiu de viajar naquele momento, porque a conversa estava tão boa que ele passou os passageiros para o outro, ele não queria sair dali da resenha boa, e eu fiquei rindo assim, mas uma coisa importante, porque é onde flui, né, o debate sobre as coisas que estão acontecendo no cotidiano e tal, e vai criando uma identidade. Veja a relação que vocês têm com as pessoas de Pirá. Acho que todos os dias um ligeirinho consegue fazer uma viagem. Então, se são 50 transportes, você vai transportando no mínimo, por baixo aí, 200 pessoas. E geralmente, estou falando no mínimo, porque são as 200 que vão, né? 4 pessoas por carro. Que é outra coisa que organizou. Já vi cenas lá atrás de ter 5 até 6 pessoas dentro de um carro. Hoje não existe mais. Todo mundo com seu cinto e tudo mais. Ou seja, 200 pessoas ao dia, que é mais, porque nem sempre quem vai volta no mesmo dia, já vem outras pessoas de lá para cá, você vai ter um fluxo semanal aí, por baixo aí de 1.500 pessoas por semana. Eu não estou contando aí com a parte comercial, que são as empresas que precisam encomendar materiais que vêm de Feira de Santana, precisam levar materiais, peças, por exemplo, para consertar, que não tem serviço Ipirá, e tudo isso são características que vocês ajudam ao município. Lógico que alguém pode questionar aí, mas eu gostaria que Ipirá tivesse todos esses serviços e não precisasse ninguém se deslocar para a Feira de Santana. Eu também, eu acho que todos os ligeirinhos gostariam disso também, mas a gente está falando de uma realidade aqui e agora, né? Para se ter toda essa estrutura de uma cidade muito maior, com comércio mais fortalecido,
é um debate que precisa ser feito, né, dentro da cidade, para que se cresça do ponto de vista comercial, do ponto de vista industrial, para que a gente chegue a esse nível. Mas agora, para atender essa demanda imediata, eu acho que vocês desenvolvem um papel fundamental nesse processo da economia e, como eu disse também, da cultura, né? Porque vai alimentando essa conversa cotidiana, não só fora, ali quando se reúne, mas também dentro dos carros, os contatos que vocês vão vendo, as histórias que vão vendo das pessoas dentro do carro, isso faz da nossa cultura ficar mais efervescente. Pois é, estamos aí essa noite batendo um papo aqui no Bate-Papo na City, Johnny Costa. Estamos recebendo aí o Binho de Vavazinho, né? E também o presidente da Ipiracopes, né? Que é o Nerivaldo Tanã. Então, estamos aí com o pessoal participando aí, o Nadson, boa noite, Nadson, Edmilson Carneiro, Fernando Colonese, Hernandes Alves, Inês Sampaio, Dernival Almeida, enfim, várias pessoas aí participando da nossa live. O Juscelino Almeida, que está lá em Catu, é o Judicelino. E, e a Leidiane Andrade também. Então, o Anselmo Magalhães também. Ele disse que, Nerivaldo, os ligeirinhos estão rodando normal com essa pendência? Pera um momento, Nerivaldo. Foi porque eu acabei fechando o seu microfone aqui sem querer. Pode começar. Pronto, tá ok agora? Beleza. Então, a cooperativa Piracopos não tem, a gente está literalmente parado, como eu falei no início. Às vezes tem gente rodando na questão de encomendas, tem pessoas que têm encomendas que seja, tipo, que dá para fazer a viagem, estão indo. E se essas pessoas que estão fazendo essas viagens, estão transportando passageiros, não está chegando até nosso conhecimento de via, tipo assim, não está chegando a denúncia, nem tipo, de forma oficial ou por mensagem, nada do tipo. Mas vale ressaltar que tem um pessoal que fica em Feira de Santana, que é de Feira, mora em Feira, não é ligeirinho da cooperativa de Ipirá, não roda para Ipirá, e os mesmos se apoderaram da fragilidade, pois a gente não está lá no nosso posto de serviço. Então, eles aproveitaram da situação, às vezes, para fazer viagens. E aí se passa, às vezes, por ligeirinho de Ipirá. Seria bem mais sincero da parte deles se não, a gente não somos, acredito que também, se algum deve falar, né, que não é ligeirinho de Ipirá, porque às vezes eles estavam trazendo, eu fiquei sabendo, que vinham as pessoas até o pau-ferro e pagavam um valor bem acima, R$50, e os caras deixavam no pau-ferro justamente com medo de chegar aqui e a gente tá tendo ciência de estar trazendo passageiro, e aí a gente ia procurar os termos legais para evitar, porque a gente parou por questão da pandemia, para evitar toda a questão da gente ser uma ponte, como eu falei antes, a gente corre um risco iminente de se contaminar e trazer pessoas contaminadas para o município. E aí foi aí que a gente decidiu parar literalmente, respeitando o decreto, e descumprimento do decreto é crime a ter. Então, assim, a gente está literalmente parado hoje. Tem carro rodando nessa situação, entendeu? Pois é. Johnny Costa. A Gracilene, nossa, a Gracilene Costa, ela está perguntando, mas ela está fazendo aqui uma afirmação e também uma lembrança, né, um destaque aqui, tá? Ela diz assim, deixa eu mandar um abraço, um cheiro para mim, que está assistindo, um abraço para a mamãe também, para todo mundo, viu, que aí em Minas Gerais, viu, meu, tá ligado aqui. Bom. A Gracilene, ela diz assim, ó, esse ofício, esse foi o labor do meu saudoso pai, Aloísio, o qual tinha muito orgulho em desempenhar essa atividade tão essencial para a população de Ipirá. Parabéns a todos que continuam a luta aprimorando essa atividade. Gente, ligeirinho, realmente é importante. Nerivaldo aqui destacou o problema das grandes empresas, que nem sempre esse serviço é tão bom assim. Vou salientar isso. E outra coisa, Bill falou que é verdade, às vezes a gente tem uma aproximação no determinado do ligeirinho pela confiança que a gente tem, entendeu? Isso é diferente, então a gente tem que ter um olhar diferenciado, né? E com a cooperativa veio melhorar na verdade eu diria, veio profissionalizar mais para melhorar a prestação de serviço.
Tá? E também tem o Nadson também está conosco aqui. Tem outra pergunta aqui. O Fernando Colonese, ele diz assim: ó, qual o risco que motoristas e passageiros correm caso sejam parados numa fiscalização da Gerba? Pergunta do Fernando Colonese. Boa noite, Fernando. Fernando, assim, o risco, eu acho que eu não entendi bem o risco. Para o passageiro, o risco ele não tem nenhum em si, entendeu? Se tem alguém que corre um risco na situação, vai ser o motorista. Se é isso que ele me perguntou, ou se a pergunta é se nós vamos passar pela Gerba tranquilo. Eu não entendi bem se ele perguntou se ia ter risco para eles. Até então, mesmo sendo organizado, não tinha risco para eles na Gerba. A Gerba não ia, tipo, que pôr nenhuma sanção, nem tipo de penalidade no passageiro, e sim no motorista. Aqui também o Hernandes Alves, ele pergunta aqui, como vocês estão fazendo para pagar parcela de financiamento de veículo, seguro, custo de família, está tendo algum incentivo fora do governo federal? Então, eu falei mais cedo, acredito que o pessoal está chegando agora, não é até bom relembrar isso aí, falar. É isso, a gente está com uma situação complicadíssima. A gente foi a classe talvez mais afetada, o comércio ficou uns dias parado, está trabalhando com deficiência, até 2 horas, mas está respirando. E a gente não, a gente está literalmente parado. Eu, particularmente, tenho já quase que 90 dias, não sei, uns 80 dias não mais, sem fazer, estou buscando outras alternativas, de alguma maneira, para ver se minimiza. E pensando nisso daí, a gente chegou a ter, eu particularmente procurei o prefeito para ver com ele o que poderia ser feito para nos ajudar, que ele entendesse a nossa situação, porque somos pai de família, somos de Pirá, a gente está parado justamente para não estar trazendo risco ou não estar correndo risco. Então, ou seja, a gente nunca precisou de auxílio nenhum em si, que Deus abençoe, que nunca mais a gente volte a precisar. E o prefeito nos atendeu muito bem, só que não depende só do prefeito pegar e liberar aquele dinheiro, tem que ter um projeto específico, onde aquele valor vai ser destinado. E esse projeto tem que ir para a Câmara, aonde está tendo sessão a cada 15 dias, isso está retardando ainda mais o processo. E aí a gente está aguardando essa próxima sessão para que os vereadores, sei que estão todos de bom senso, acredito que não tem ninguém que seja contrário. Também, se tiver, a gente respeita a opinião de quem tiver contrário. Só que, assim, vou pedir sensibilidade mais ainda, pedir às pessoas que colaborem a ter sugestões com eles, para que a gente venha receber um auxílio, para que possamos honrar nossos compromissos, que muita gente inclusive, está com contas atrasadas, está naquela situação, né, cara, que não tem muito o que se fazer, está parado. Então, essa importância para a gente, de repente vai causar até ciúmes para uma parte da população, pelo fato de ser destinado a essa classe. Mas, gente, lembra que a gente está literalmente parado, a gente não está ganhando absolutamente nada. E a gente está parado justamente para não trazer risco para o nosso município, para as pessoas que convivem aqui. Então, que todos se sensibilizem, na verdade, nessa corrente, para que possamos receber um pequeno auxílio, mas para a gente vai ser de muita importância, porque a gente está numa situação complicada. Ô Nerivaldo, eu tenho um questionamento aqui. Qual é hoje a maior reivindicação da cooperativa? E também a placa vermelha. Fala um pouquinho aí dessa vantagem de ter a placa vermelha. Então, a vantagem da placa vermelha, ela é grande, na verdade, pelo seguinte, a gente vai ter desconto na questão de comprar um carro, a gente vai ter isenção de alguns impostos, e também a gente vai estar com mais uma modalidade de serviço, que é o táxi, digamos. A gente tem uma cooperativa de transporte intermunicipal de passageiro na base de fretamento. Então, com o táxi, a gente seria bem melhor, porque você tinha, digamos, que álibi a mais ainda, do que só o que a gente tem, que a gente pode emitir nota fiscal, a gente está autorizado. Desde quando o governo ele não deu o direito de emitir uma nota fiscal, nos deu a concessão, ele está dizendo que a gente está legal para fazer nosso comércio no estado dele, né? Mas com a placa vermelha, isso vai ficar melhor ainda.
Só que aqui, em Ipirá, não tem uma lei específica que possa regulamentar a questão de alvarás aqui do município. Dizem que se tem um decreto, fui lá, um tempo de homenagem, nem lembro do homenagem na prefeitura, na verdade. Assim, você foi falar muito, né? Então, assim, é um decreto, então precisa ter um projeto de lei onde venha ser robusto, onde venha já uma amplitude para os transportes por aplicativo, ou seja, hoje tem modelos de projeto desses que dá para trazer para cá e se colocar dentro da nossa realidade, né? Fazer o que fazer para atender. Porque com esse decreto são liberados 5 alvarás por ano, 5 alvarás. E o que acontece? Isso é insuficiente. E, além do mais, a gente sabe aqui, todos aí verem, que tem várias pessoas, ou quase todos, que tem um alvará de placa vermelha, mas não exerce o transporte remunerado, que ele é destinado justamente para quem exerce o transporte remunerado de passageiros. Aí pessoas que, não sei qual motivo, razão, circunstância, só sei que não é do transporte remunerado, mas tem um alvará. E aí a nossa luta vai ser essa daqui para frente. A gente vai sentar com o prefeito, com os vereadores, a gente vai estar buscando dialogar para a gente ver o que realmente a gente possa fazer para que esses alvarás sejam destinados realmente a quem tem direito. Já que é só 5 por ano e tem vários que tem e não exerce o transporte, nada mais justo que ser destinado a quem realmente necessita. Johnny Costa. Concordo. Darly Macedo está conosco. Darly, um abraço para você. Ela diz: os ligeirinhos fazem uma prestação de serviço de grande relevância. E o Rafael Teixeira, ele faz uma pergunta aqui, Nerivaldo, assim, olha, ele pergunta: Nerivaldo, os cooperados tiveram acesso ao auxílio emergencial do governo federal? Olha, assim, eu não sei todos, na verdade, porque é uma coisa particular, às vezes nem passa tudo o que se acontece para todos, né? É uma questão particular. Mas eu sei que muitas pessoas receberam, não sei se todos receberam a questão do auxílio, porque, por ironia do destino, o nosso registro na GELSEB, ela saiu um dia antes do decreto, acredita? A gente se arrastou por um longo período, foi tipo bem difícil para conseguir, a burocracia é imensa para se abrir uma cooperativa, e aí acabou que retardou muito, e quando veio sair foi justamente assim, um dia. Então, todos receberam, e também se não recebesse ia ser pela questão, o Uber, por exemplo, recebe, o meio recebe, então a gente recebeu. Agora, não posso te garantir que todos receberam, porque é uma questão particular, eu não sei bem se todos receberam. Eu tenho uma pergunta aqui para o Elber Fabinho, de Vavazinho. E, Fabinho, diante dessa... disso Nerivaldo? Nerivaldo. Sim, Nerivaldo. Desculpa, Nerivaldo. Tranquilo. Diante disso que Nerivaldo falou aqui, eu tenho uma pergunta para você e te pergunto assim, qual é, Binho, a sua visão sobre o trabalho dessa categoria? E também, se você teria alguma ideia para contribuir com a categoria? Primeiro é o seguinte, toda categoria de trabalhador merece meu respeito e pode contar com minha ajuda para o que deve tudo dentro da normalidade, da legalidade. Sendo trabalhador, vai ter todo o meu apoio em qualquer sentido, né? E a gente, Nerivaldo elencou aí, eu também enfatizei algumas das características desta categoria de trabalhadores, que são os ligeirinhos, tanto do ponto de vista da ajuda da economia municipal, da ajuda, da contribuição no campo cultural, né, da cidade, do cotidiano, faz essa movimentação. Agora, eu tenho uma ideia, e aí Nerivaldo que vai poder comentar isso para mim, se vocês já pensaram na possibilidade da criação de um aplicativo. Por exemplo, hoje a gente tem o Uber, 99 Pop, tem vários aplicativos de transporte,
né? A criação de um aplicativo nosso, de Ipirá, isso ajudaria também, porque, por exemplo, acho que concilia um pouco com que Rosa Dumas colocou aí, lá atrás, que ela disse o seguinte, às vezes ela estava em casa sem saber se tinha ligeirinho disponível naquele horário, teve que pegar uma carona para ir até o Campo do Gado e tal. Com um aplicativo, você pediria ali, escolheria o motorista que você prefere, e ele ali pegava o cliente e tal, e levava, fechava, fazia uma corrida compartilhada, né? Eu peço, chamo aqui Nerivaldo, e você faz a compartilhada até completar ali o carro, 4 pessoas, beleza. Então, é interessante a criação de um aplicativo. Eu estou só jogando aqui uma ideia que, né, me refletiu aqui. É interessante? Você acha que é interessante? Já pensaram nisso? Eu não, acho que não é viável nesse momento. Queria te fazer essa pergunta. Sim, boa sua pergunta. Sim, interessante. Hoje, não só para a gente, como quase todo segmento hoje, vai ter que migrar para essa área que a tendência é aplicativos, é a área digital. A gente chegou na era digital. Sim. Então, sim, porém, a gente, questão hoje, para se você ter um aplicativo que funcione, que rode, é um certo valor que não é pequeno a ter, para chegar até lá. E primeiro a gente tem que fazer a base, fazer aonde a nossa casa não vinha, colocar um ventinho, está indo ao chão. Então, a gente está construindo tudo isso aí passo a passo. E o aplicativo, sim, é nossa meta, o aplicativo. A gente já está pensando isso há tempos, já estudei, já um web design, um pessoal do ramo, para a gente chegar a ter isso daí. Só que até então a questão é financeira mesmo, que nos impede. É só que eu vi aqui rapidão, eu vi uma mensagem aqui, um usuário, não deu para mim saber ver o nome dele, quando eu vi a mensagem não deu mais para ver o nome, ele falou que quando chega a época de festa, tipo São João, Réveillon, o ligeirinho às vezes cobra um preço a mais, na verdade. Assim, realmente, agora a gente cobra um pouco a mais de quem vem de fora, que, digamos, a gente não tem 13º, a gente não tem férias. Aí quando chega essa época, que é uma época que tem muita gente que vem com muitas malas, vem viajante, a gente coloca um adicionalzinho pequeno para ver se a gente consegue tirar nosso 13º. Mas quem é usuário do dia a dia, todos sabem que a gente não cobra nada mais para quem é do dia a dia do ligeirinho. Mas, por exemplo, ver alguém de São Paulo, ver alguém do Rio, não sei de onde, ver lá com as malas, ele está viajando em época de festa, é diferente dele estar visitando um parente que está doente, alguma coisa, então ele tem condição suficiente de, tipo, não que a gente vai tirar o nosso 10º em cima, não dá a ter pouco, mas a gente tira alguma coisa nessas épocas, porque a gente também precisa de um extra, entendeu? Só para esclarecer para ela. É por isso que há isso daí. Mas se for do dia a dia e tiver cobrança, a gente vai tomar providência, sim, porque para quem é do dia a dia, a gente não cobra taxa adicional época de festas. Ô, Nerivaldo, me permita aqui, Jones mais Jorge, eu não sei se isso aí que você acabou de colocar foi inspirado, por exemplo, em Salvador, a partir quando começa o verão, né, até o carnaval, se não me falha a memória, todos os taxistas alteram para bandeira 2. Isso foi uma lei aprovada no município, na época lá de Mário Kertz ainda, lá nos anos 80, que foi nessa lógica, né? Como eles não recebem o 13º, então, no período do verão, que a cidade está efervescente, muita gente, muitos turistas, né? Se colocou assim, só bandeira 2, qualquer horário, que era uma forma deles ganharem o 13º. Eu não sei se vocês se inspiraram nisso, mas pelo que você falou aí, me parece que é a mesma lógica, no mesmo sentido. O seu que é histórico também bem atualizado. Não foi nem por esse rapaz aí que você falou, acabou que eu não gravei o nome. Foi Itajaí. Foi tipo Itajaí o nome dele. Para que não chega a ser equivalente, mas que venha dar um alento, digamos, sim, entendeu? Mas a gente tem um cuidado, a gente não é uma bandeira 2 em si, sim, ainda, que é para todos os serviços. A gente ainda separa as pessoas que é do dia a dia. A gente tem pessoas que vai em feira 2, 3 vezes por semana, entendeu? Tem pessoas que fazem suas compras em feira, comerciantes. Então a gente
sabe que aquelas pessoas é que mantêm o nosso transporte em si. Tudo bem que os outros também vão complementar. Agora a gente vai buscar de toda maneira a zelar muito por essas pessoas que usam o transporte com muita frequência, diário. Como você falou no início, todos acreditam que é da cidade, já usou o transporte, ou já teve parente que usou o transporte. A gente, como teve vários problemas, a gente, esse rótulo negativo que pegou no Ligeirinho, isso foi a maior barreira, talvez, para a gente conseguir resgatar a confiança das pessoas novamente, porque foi muito, muito mal trabalhado por muito tempo. Era muita briga, discussões, extravio, às vezes, de encomenda, desavença entre cliente e motorista, entre colegas. Então, isso rotulou de uma maneira que complicou. Aí a gente chega em Feira de Santana, por exemplo, tem o Ligeirinho, que é bem diferente da gente, que é o Ligeirinho que faz o transporte do pessoal do bairro para o centro. E esse pessoal, às vezes, anda em alta velocidade, fugindo também da fiscalização, porque estão buscando também o pão para levar para casa. As empresas não dão conta da demanda e também não libera, não, de alguma maneira, não deixa aqueles caras se licenciar por nada para fazer o transporte. Aí, se eles trabalham, é porque tem demanda e porque tem precisão, entendeu? Agora, só que a modalidade dele é diferente da nossa, porque eles põem, às vezes, a pessoa em risco, porque o cara fica com medo de perder o seu bem. Então, a gente pegou esse rótulo que não foi legal, e para desconstruir isso aí, é que foi a maior dificuldade está sendo. Então, eu peço às pessoas que usaram, ou que usam, ou que vão usar o transporte, que tenha mais um pouco só de compreensão, de paciência, que a gente está ajustando, filtrando, que é para a gente chegar a um serviço de excelência. A nossa meta é ter um serviço onde as pessoas venham ficar satisfeitas em adquirir o nosso serviço. Johnny Cor. Ok, tá aí. Estamos com o Nerivaldo Tanan aqui, presidente da COPS aqui de Pirá, Serviço de Transportes e Serviços também, né, Nerivaldo? Para salientar. Sim. A Suzete Sampaio, ela diz, olha, nem todos receberam auxílio emergencial. Ela diz aqui, o Eduardo Campos já está marcando presença aqui na nossa live, o Normando Oliveira, que é muito interessante a questão do aplicativo, e o Tiago Bianchi diz, os ligeirinhos têm uma grande importância para Ipirá, tem uma grande serventia para a população, e isso é verdade. E o Hernandes aqui, que o aplicativo seria bom, pois estamos indo muito para cidades como Itaberaba, Jacobina e outras. É verdade, a gente quando pensa em Ligeirinho, a gente pensa em Feira de Santana. Tá? Itaberaba é ali também necessita, Pintadas é ali, então é necessário realmente a organização. A gente fala da cooperativa porque o número maior de ligeirinhos é para a Feira de Santana, né? E o Ed Freire ele pergunta com a questão do gás natural também, né? Se isso facilitou a vida, se isso traz perigo para a vida do passageiro, né, Edvaldo? Olha, a questão do gás, ele não traz perigo para o passageiro. A gente não tem histórico, não tem registro de acidente com gás em carro em trajeto. Sempre que teve um acidente foi ao abastecer. Por isso que se pede para as pessoas desembarcarem do veículo, se afastar tirar celular, ou seja, uma medida de segurança. Porque só até hoje no país, que eu venho a ter conhecimento, só teve acidente no abastecimento. O carro em movimento não tem problema com gás, porque se o gás estiver vazando, até o gás de cozinha, o GLP, se ele estiver vazando, não tem problema de explosão. O problema de explosão é se o gás ficar confinado ou aquele vasilhame, que no caso é o cilindro, receber gás a mais do que ele pode, está com a estrutura já danificada, ele vinha ter problemas. E quanto à viabilidade do gás, já foi melhor em si até. O gás está quase deixando de ser viável. A gente está tendo uma discussão sobre isso, para que o gás volte a ser viável, porque se aumentou muito o valor do gás em relação, equiparando com a gasolina. Mas ainda, eu particularmente, ainda opto pelo GNV. Mas não traz risco nenhum para o usuário, não. Pronto, tá aí, respondida. Diga, Jorge. A Rosângela Dumas, Johnny, ela fala aqui, com relação à higienização da condução, vocês têm algum tipo de cobrança? Você travou a live aí o sinal de Nerivaldo. Travou? Travado aí. Pois é, mas vamos continuar aí, enquanto... Verdade. Eu acho interessante os internautas, eles estão salientando a importância do ligeirinho, sabe? E é bom que isso venha a ser ressaltado,
não só para a população, mas também pelo legislativo, né, por toda a cidade. Afinal, é uma comunidade de pessoas, de pais de famílias que sobrevivem disso. Como você salientou, 50 pessoas é muita gente, Binho. Inclusive melhorando o trânsito, né, com relação ao comércio também, né? O Johnny, nessa última fala, na penúltima, aliás, fala de Nerivaldo aí, e aí eu gostaria de dar outra sugestão também. Ele está se organizando aí para retomar o sinal. Uhum. Mas, por exemplo, se poderia criar, eu dei a sugestão do aplicativo, mas também no próprio aplicativo, criar, esse aplicativo ele pode fazer isso, um sistema de fidelidade, para ele identificar, como ele citou, tem pessoas que têm que ir 2 vezes ou mais vezes em Feira de Santana, por questões ou de saúde, seja lá o que for. Né? Então, assim, se você cria uma fidelidade, né, dessas pessoas, dos clientes que vão estar usando esse serviço, chega num período, por exemplo, de festas, como ele falou, que realmente colocam um valor a mais, que é para ter uma certa compensação do que eles não recebem 13º, talvez essas pessoas sejam beneficiadas com o não desconto, né? Ou com o não aumento, aliás, porque já tem fidelidade, já tem... Ou, inclusive, também parabenizar essas pessoas, aquele que atingir a marca de X, né, ganha uma viagem grátis. Isso é uma forma de cuidar das pessoas, é uma forma de criar um bom relacionamento entre os profissionais e a comunidade como um todo. E o Rafael, ele fez uma colocação aí, eu até pedi para vocês depois lerem. Rafael, que é uma autoridade também nessa área de transporte, ele faz uma colocação, inclusive baseada aqui no artigo 135, né, do CTB, que é o Isso. Código de Trânsito Brasileiro. Isso é importante porque ele fundamenta, essa fala de Rafael aí, por exemplo, está fundamentando o que Nerivaldo falou lá atrás, da questão legal. Hoje eles atuam a partir da cooperativa com sistema de frete, né? É como se as pessoas fretassem o carro para fazer a viagem, mas tem outras alternativas, e uma delas, né, como eu tinha dito aqui, que foi a sugestão de se colocar um aplicativo, e Nerivaldo disse que isso já está pensando e já tem encaminhamentos para isso. Eu acho que é uma alternativa quase que inviável. Isso não inviabiliza a cooperativa, porque cooperativa é uma forma de organização de categorias de trabalhadores para que juntos, coletivamente, possa atuar em benefício da categoria. Então, se coloca propostas, vai organizando, né, o conforto para as pessoas, uma qualidade mínima do tipo, para uma nova pessoa entrar nesse sistema de transporte alternativo. Ela precisa de quê? Então, tem que ter um carro no padrão A, tem que ter as condições A, B e C. Isso é um processo, vamos dizer assim, político, organizacional que a cooperativa oferece. A própria cooperativa pode criar este aplicativo que vai facilitar a vida de todo mundo, tanto dos profissionais como das pessoas que participam disso. Olha o Nerivaldo aí. Nerivaldo, eu Eu tive estava um falando probleminha aqui. só resumindo aqui, eu estava falando aqui de uma outra ideia que surgiu, de que dentro da ideia da criação do aplicativo, se pode criar, inclusive, o cadastro das pessoas que utilizam o serviço, e aí você criar uma fidelidade. E essas pessoas, por exemplo, no período de festas, que tem um valor a mais, já tem essas pessoas cadastradas, então elas são beneficiadas não receber esse aumento, ou criar uma promoção, a cada X viagem você ganha uma grátis, né? Isso tudo vai facilitando e ajudando tanto vocês, essa boa relação, e como você falou aí, de uma imagem que foi construída negativamente, isso ajuda a retomar uma visão mais tranquila, uma parceria entre comunidade e esses profissionais.
eu falei isso aqui quando você se ausentou aí. Assim, Pode falar. Primeiro, pedir desculpa aí a todos. Tive um probleminha com a internet aqui. Por incrível que pareça, caiu hoje. Até a internet confiável, digo, mas ao vivo é assim, né, cara? Assim, boa ideia, na verdade, é isso. A gente quer ter fidelidade com o nosso usuário. Isso é a nossa meta, ter fidelidade, entendeu? E esse cadastro é uma boa ideia. A gente vai pensar como elaborar isso. E acredito que com o aplicativo isso vai ser muito... que hoje digital você consegue... O próprio programa te dá tudo mastigado, resumido. Então, a gente vai sim, e a gente está aberto a sugestões. Obrigado aí por quem sugeriu essa daí. Valeu mesmo. Essa fui eu. Valeu, meu parceiro. Valeu mesmo. Pois é, estamos já 8 horas e 5 minutos falando sobre Ligeirinho, sobre aplicativos, sobre alternativas para o transporte, para melhorar a condição do transporte alternativo de Pirá. Mas, Nerivaldo, o transporte alternativo já teve uma situação bem pior, já está melhor, não é? E saindo dessa pandemia, com certeza vai melhorar. Porque, às vezes, viu, o que faz o transporte é a gentileza, é a educação, né? Que eu acho muito interessante, a educação, a maneira como você lidar com o cliente, isso faz toda, com o passageiro, faz toda a diferença, né? Isso é importante. Eu acho que isso que faz o elo de ligação, né? Às vezes alguém diz assim, não, mas eu não confio em tal ligeirinho, mas aquele eu confio, né? E aí você acaba transportando a família toda só com aquele ligeirinho, né? Às vezes, né? Então tem uma certa ligação, né, Bill, com a cultura, né? É verdade. Aí você une cultura, educação, ligeirinho, economia, gente, e é bom. E tá tudo interligado, né, Bill? Na verdade, né? Exatamente. Uhum. E a gente espera que realmente melhore, né, Jorge? Com certeza, Johnny Costa. E a Jamile, ela diz aqui, né, que gostou desse bate-papo, né, dá os parabéns a todo mundo aqui. O Normando também disse que, no momento, poderia pensar no número com Zap para a cooperativa, para que todos os usuários tenham acesso. Acho que você já até falou alguma coisa sobre isso, não foi, né, Nerivaldo? Isso. Normando, inclusive, Normando é um de casa. Normando, para quem não conhece, é Pezão, é ligeirinho também, por muito tempo. Ele é nosso colega, nosso parceiro, amigão. E assim, a gente vai, de início, o número do Zap, sim, já vai, assim que votar, a gente vai ter o número, como eu falei, a gente vai ter um adesivo com o número de uma central de atendimento ali, onde a gente vai estar filtrando o serviço, a gente vai estar ouvindo sugestões, reclamações, enfim, a gente vai estar buscando. E quanto ao usuário, também eu deixaria uma dica até, porque assim, quando se trata no âmbito de relacionamento, fica cada vez mais complicado a gente se manter relacionamento hoje com as pessoas, ou vice-versa. E assim, um ponto que às vezes leva alguns transtornos, já ouvi muitos relatos sobre isso, que é a questão da não combinação do serviço antes. Que combinação eu estou falando? Eu quero ficar, por exemplo, no Jomafa, eu quero ficar na Baraúna, eu quero ficar mais distante, eu quero ficar Campo Limpo. Então, assim, se você não vai ficar no centro da cidade, que é um preço padrão que a gente tem de R$25, você vai se deslocar para um bairro, o que é bom de se fazer? Se combinar antes, entendeu? Antes de você adquirir o carro, você combina por quanto vai dar para aquele condutor te levar até lá, te deixar em casa. Lógico, a gente entende que não tem como você rodar 25, 30 quilômetros para deixar uma pessoa em algum bairro por um preço de passagem, fica muito inviável e ninguém pode trabalhar no prejuízo grande, né? Então, todo serviço que é entrega a domicílio, que chega, tem um adicional, uma taxa extra. Lembrando que quem fica dentro do centro, não. Na estrutura de todo o centro ali, a gente não cobra nenhum tipo de adicional. Só que não tem como a gente ter um valor padrão para toda a cidade, porque tem bairro que está 5 quilômetros, tem bairro que está 10, bairro está 15. Então, a gente não tem como padronizar o valor. Então, a dica é que antes de embarcar no veículo, que negocie com o condutor para que se chegue a um acordo e que vá tranquilo. Aquilo que é acordado não sai caro, não sai, desavisado. Então, isso é bom, entendeu? A gente combinar antes. Pois é. Estamos aí encaminhando, né, para nossa finalização do nosso programa Bate-Papo na City. Hoje, né, que estamos aí com
muita gente participando, agradecemos a todos. Mandamos também o nosso abraço, o nosso beijo aqui para Neide Alba e também para Jailda Soares, que sempre está acompanhando a gente aqui no Bate-Papo na City. O Eduardo Campos também, que está aqui acompanhando, aqui, deu o nosso boa noite, e ele diz assim que o aplicativo resolve tudo isso. É verdade. E falou também o conforto para o usuário também é fundamental. Realmente, isso é de preponderar a importância, né? E, desde já, agradeço a Bíblia. Jorge. Oi, pode falar. Antes do seu agradecimento solene de todas as noites, a Rosângela, ela salientou aqui sobre a higienização, né, Nivaldo? Não é que ela diz, olha, tem que estar tudo bem limpinho, porque tem uns que, pelo amor de Deus, não é? É verdade. Então, Rosângela, é justamente essa parte aí a gente tem no nosso regimento interno, a gente cria um regimento justamente para que um dos tópicos do regimento é a higienização do veículo, é bem-estar do veículo, é o conforto, é a segurança. Então, a higiene também faz parte desses itens. Só que como a gente não tem um número ainda para as pessoas estar dizendo qual carro ali, para facilitar até a fiscalização nossa. Então, como a gente vai disponibilizar o número, com certeza a gente vai estar recebendo por escrito, por áudio, alguma informação de que alguém, aí eu posso chegar naquele condutor lá, e não é eu que estou dizendo, né? O pessoal está reclamando do seu serviço, precisa melhorar. Lógico, a gente nunca vai ser radical, mas se não, aquele ligeirinho que não se adequar à política de trabalho da cooperativa, infelizmente ele vai ter que ou melhorar, ou se reciclar, ou procurar outro ambiente para ele trabalhar. Porque a política nossa... Ficou sem som aí, Narivaldo? Dá uma olhada aí que você ficou sem som aí. Ficou sem som, né? Eu acho que bateu algum dedo. Veja aí que ficou alguma coisa sem som. Então, deixa eu ver. Tá sem som. Eu não consigo te ouvir, não. Eu ia falar com ele também, meu. Que ideia boa. Ativa novamente para ver se ele ativa seu microfone. Isso, verdade. Eu ia falar com ele, meu, sobre, por exemplo, quando tem uma reclamação, o pessoal deve encaminhar para a cooperativa, né? Eu vou concordar aqui. Olha só, eu falei aqui do aplicativo e o Eduardo Campos, né? É até estranho, ele fala Eduardo Campos. Aí às vezes o cara vai dizer, quem é Eduardo Campos? Vai dizer assim, Eduardo Dufinha, né? Eduardo Dufinha fala que ele passou aqui e disse assim, o aplicativo resolve tudo isso. E é verdade. Olha só, a gente está falando da facilidade de acesso do usuário ao transporte. A gente falou aqui da questão das reclamações e tudo mais. E eu vou acrescentar mais uma coisa. No próprio aplicativo, isso que Nerivaldo trouxe aí é fundamental. Você vai encontrar lá regras de utilização. Por exemplo, ele disse que se o cidadão ou a cidadã pega o transporte e ele vai até o centro de Feira de Santana, ele vai pagar hoje o valor de R$25. Então lá precisa ter regras de funcionamento. No centro onde... Nerivaldo, está me ouvindo agora? Pronto, estou te ouvindo, está me ouvindo? Eu estou falando, enfatizando aqui a importância do aplicativo, de que, assim, dentro de todas as coisas que a gente falou, ele pode ter, por exemplo, termos de uso. A pessoa saber que, se ele for descer na rodoviária ou nos locais do centro, que você falou, ele vai pagar apenas os R$25, certo? Hoje, o valor de hoje. Agora, isso precisa deixar claro quais são esses lugares. Então, fora desse local, será cobrado uma taxa X. Tudo isso, nesse grande aplicativo, né, eu acho que ajudaria essa relação. Hoje a gente fala muito do relacionamento com o cliente. Então, ele vai saber termos de uso, a questão das reclamações que ele pode fazer, horário que está disponível. Acho que é muito interessante e, graças a Deus, vocês já estão nesse caminho, como você bem falou, que já está pensando nessa ideia do aplicativo.
Sim, na verdade, o aplicativo como eu falei que o custo ainda é elevado, a gente vai ver a questão de Uhum. parcerias. É uma possibilidade que a gente está vendo trabalhar em parceria, empresas Certo. privadas, a gente buscar alguma alternativa para que seja viável a gente adquirir. Logicamente, viável vai ser, né? Porque o serviço vai ser outro nível com o aplicativo. Quanto à Certo. questão que você enfatizou bem aí, de deixar aonde é o valor padrão, aonde tem um adicional, eu vou estar a falar novamente, o centro da cidade, esse é o valor padrão. Sim. Aonde for bairro não é mais centro. Aí, de repente, tem um adicional. Só que com o aplicativo, todo aplicativo é com coordenada geográfica, é com GPS, então ele vai dar a precisão do local onde aquela pessoa ficou. Então, de repente, a gente vai saber quem está com razão, se é o nosso condutor, o nosso cooperado, ou se é nosso cliente. Porque, assim, Perfeito. nem sempre aquele cliente também é justo nessa parte, entende que é preciso. Aí, ou seja, mas todas as pessoas me levam. N fatores, entendeu? E com a coordenada geográfica a gente vai saber realmente quem está com a razão. Pois é. Então, estamos aí, né, Johnny Costa, finalizando nossa live dessa noite. Agradecemos de coração a todos vocês, internautas, e reforçando mais ainda que a participação de vocês sempre é fundamental. E o Ibiracite tem esse objetivo de estar aqui fornecendo informações a todos vocês, abrindo as portas para todos que quiserem estar aqui participando. Mandar o meu grande abraço aí para Normando Oliveira, ele que é conhecido como Pezão, né? O grande amigo do Pezão. Eu chamo ele, sabe de como, né, Rivaldo? Eu chamo ele de agoniado. Ele tem muita pressa. E a Sandra também, ela disse aqui que parabéns pela live da City, sempre bem informativa. E o Hernandes também, bem participativo, falou aqui que os ligeirinhos estão bem representados, boa fala sua. Elziro Gomes também fazendo parte aqui, que diz que a importância para fortalecer mais ainda os ligeirinhos. E o Baratinha aqui também, né? Parabéns, os meninos, pela live. Então, nós agradecemos, mas antes de eu me despedir, tem as considerações finais de sua Welber e depois Nerivaldo. Derival. Isso. Veja só, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade que o Iperacity abre, né, nessa sequência de lives que a gente já falou de tudo um pouco aqui. Hoje, agradecer demais a participação de Nerivaldo, que se organizou, muito receptivo quando eu fiz o convite, e dizer que esse espaço é exatamente, eu vou relembrar aqui uma frase de Paulo Freire, o educador Paulo Freire, quando ele diz que precisa colocar no palco da história, né, os trabalhadores. Então, esse espaço é para exatamente isso. O que nós fizemos hoje aqui, né, Erivaldo, foi dar voz a essa cooperativa, a essa categoria que está aí. Você foi extremamente... A sensação que eu estou aqui, que eu nunca vi tanto esclarecimento, com tanta firmeza, tanto conhecimento de causa. Acho que foi o Hernani que falou aqui, realmente a categoria está muito bem representada. Você está de parabéns, acho que as suas ideias aberto ao diálogo, aberto às críticas, isso fortalece e esse espaço serve para isso. Acho que a gente cumpriu aqui essa função de dar voz a essa categoria. Muita gente, com certeza absoluta, não sabia nem da existência da cooperativa, de vários detalhes que você traz aí, fundamentando, explicando, esclarecendo para as pessoas, e acho que foi de fundamental importância. Só vou aproveitar aqui essa finalização para fazer uma merchandising, né? E dizer que na próxima semana, nesse mesmo horário, nessa minha live aqui, vai estar nada mais, nada menos do que o pessoal da Casa dos Estudantes de Pirá. Acho que vai ser uma discussão muito rica. Vamos falar de tudo um pouquinho também. Então já convido os internautas a participar da próxima semana. E mais uma vez, só tenho a agradecer de coração mesmo. Parabéns à cooperativa, parabéns a Nerivaldo por sua representatividade e pelos seus esclarecimentos. Muito agradecido.
né, Nerivaldo? Pronto, rapaz, aqui se tinha alguém que tinha que agradecer, seria Rio da Verdade, entendeu? E o parabéns, eu não tenho tamanho para mensurar o tamanho de parabenizar a iniciativa. Vocês têm uma live, onde vem a ter debates com temas nosso, interno, com... Eu já, para ser sincero, eu vim conhecer o site não tem muito tempo, apesar de já ter um tempinho existente, mas tive a felicidade de conhecer, acredito tudo na hora certa, então meu parabéns é gigantesco para vocês, pela iniciativa de estar mostrando um pouco do dia a dia da cidade e levantando temas aonde com certeza traz relevância, onde traz as pessoas que têm interesse de estar debatendo, de estar discutindo os assuntos. E eu quero deixar meu telefone porque eu vi aqui algumas mensagens passando, acredito que foram muitas e tem muitas perguntas aí que não foram respondidas. Então, passar que eu quero, se possível, também eu ter acesso às perguntas que foram aí, eu ter esse relatório, e se tiver o número, para mim estar podendo responder a todos. Acredito que, como eu estou com tempo esses dias, eu vou buscar aos poucos, estar respondendo a todas, para que talvez não fique com dúvida. Aquilo que tiver no meu alcance, eu vou esclarecer, sim. Então, vou falar o número aí, quem tiver interesse em anotar, entrar em contato, por favor, vou estar disponível. 9133 5473. 9133 5473. E poder ainda mais contribuir, né? E meu parabéns especial vai para todos os ligeirinhos também, todos os cooperados, em especial a diretoria, porque a gente, tipo assim, a diretoria sempre vai carregar a carga maior, porque vai estar sempre entre a cruz e a espada. Então, foi um pessoal que, se não fosse eles, em si, a gente não estava até aqui. Se não basta só a minha ideia, não basta só você ter uma ideia, e se não tiver colaboração daqueles, não tem como você fazer nada. Então, galera, vocês viram aí, o pessoal está parabenizando, não a mim, a todos, que eu não faço o serviço sozinho e não faria sem vocês. Então, assim, a gente tem muito a conquistar, a gente ainda vai alcançar a nossa meta, a gente não alcançou a meta ainda, que é um serviço de qualidade e excelência. E também agradecer muito as pessoas aí que disponibilizaram o seu tempo para estar discutindo, para estar sugerindo, para estar perguntando. Então, significa ainda para a gente dar uma mais importância ainda ao nosso trabalho, isso que vocês fizeram. Então, parabéns mesmo, muito obrigado. Que todos fiquem com Deus, que Deus nos abençoe e que tenham uma noite tranquila, né, para dormir, tá bom? Johnny Costa. Obrigadão mesmo a vocês. Sempre que possível, estamos juntos, ok? Pronto. Muito obrigado. Eu agradeço a você, Nerivaldo, a Binho, né, por esse papo tão esclarecedor. As informações foram colocadas hoje, importantes para toda a comunidade, que eu acredito que toda a comunidade usa o transporte ligeirinho. Então, parabéns por você, por suas palavras, a Binho, por essa iniciativa. E dizer que essa live vai ficar, gente, disponibilizada lá no canal do YouTube do Ipiracity. Basta você ir lá que tá lá, tá legal? Um grande abraço. Aliás, deixa eu mandar um abraço para os ligeirinhos, né, Binho? De toda a cidade. Tem que mandar todos os internos. É verdade. Quem nunca precisou de um ligeirinho? Não é? Um grande abraço e que as coisas melhorem para todos nós, principalmente para vocês que são classe essencial para todos ipiraenses. Só uma correção aqui. Leidiane fez a correção aqui, ó. O número 991335473, não é isso, Nerivaldo? Isso, obrigado, Leidiane. Obrigado, é isso mesmo. Obrigadão. Atualizado aí. Valeu. Ô, Johnny, esse abraço aí que você fala dos ligeirinhos que estão atuando agora, isso também que já da antiga geração, como Normando já participou, como Ju que está aí morando hoje na cidade de Catu. Então, um abraço para todos vocês aí. Lembrando disso, até a moça aí falou do pai dela, o senhor Aloísio, que também é muito estimado pela gente. Gracilene. Entendeu? Teve outras pessoas que já se foi, o Oséias também, que é muito bem lembrado por nós. Então, é uma galera que foi, que vem, vai passando de geração, na verdade, né? Passando a tocha, a gente está segurando aí. Ô, gente, me perdoe, Ana Assis faz uma observação aqui, que eu já ia esquecendo. Amanhã, a live de Bezel, pelo amor de Deus. Não dá para perder, não. Bezel, o pirracento. Amanhã tem que falar. Verdade. Valeu, gente. Mas antes da gente encerrar aqui, repetir aqui o número aqui para poder fixar para o pessoal. Sim. É 99133-5473, não é isso mesmo? Isso, perfeito. 9133. Ela colocou aí, está aí na tela. Obrigadão. E antes disso também, Nerivaldo e Binho,
Eu vou pedir a Eu já vocês fui, para que né? Eu depois já fui numa altura dessa. eu Né? peço Deixa eu ver a aqui. todos os nossos internautas que vá lá no site, no Ipiracity, aí no grupo do Ipiracity, ou então na página do Ipiracity, e respondam lá, porque as perguntas ficam lá, expostas lá, e também no próprio canal do YouTube. Peço a vocês também que façam a sua inscrição lá no canal do YouTube do Ipiracity. Então, desde já, agradecemos e lembrando que amanhã também, além da live de Bezel lá no YouTube, temos aqui também no programa Bate-Papo na Siri, que a gente vai receber o Diego Aquino, ele que é psicólogo clínico e neuropsicólogo. E amanhã o tema é depressão. Então, amanhã todos convidados também para a gente compartilhar essa informação com o Diego Aquino. E não esqueça também de Bezel, né? Bezel é o pirracento. Então, uma ótima noite. Acho que Johnny deu um probleminha aí, mas uma ótima noite e fique com Deus. Boa noite. Com Deus. Vamos junto.